Amigos, a população brasileira não sabe o que é comunismo, socialismo, capitalismo. Há 40 anos que não se ouve essa palavra. Ela sumiu do vocabulário brasileiro. Já nos últimos dois governos militares, do general Geisel e do Figueiredo, já não se falava mais sobre o comunismo. E depois, os comunistas já assumiram o poder em 85 e aboliram essa palavra, socialismo e comunismo e capitalismo. Então nós temos que perdoar e ter compaixão. Quem tem mais de 60 anos se lembra dessas palavras e sabe. Então nós teríamos que reeducar a população brasileira do que é o socialismo e o comunismo. Quando se fala em corrupção, etc., o povo fica brabo e quer ir para as ruas e quebrar tudo. Agora, vou dar um exemplo rápido aqui. Esse pessoal que está fugindo da Venezuela, porque lá foi implantado o socialismo bolivariano, né? Ninguém sabe quem foi Bolívar e o que é bolivariano, mesmo lá e mesmo na América Latina. Mas eles saíram de lá porque estavam passando fome, a inflação alta, não tinha emprego, mortandade, matavam, não tinha lei, e existe aquela ditadura brutal. Aí os repórteres perguntam: por que o senhor saiu da Venezuela? Eles repetem isso, mas eles não falam, porque lá foi implantado o socialismo, o comunismo. Apesar de até o Hugo Chávez e o Maduro lá falarem isso. Então, no Brasil é a mesma coisa. Quem primeiro começou a falar em comunismo, fala muito, foi Olavo de Carvalho e outros cientistas, políticos que não são de esquerda, porque no Brasil, eu acho que até os cientistas políticos, até os professores das universidades, imagine só, se há 40 anos não se fala em comunismo, socialismo e capitalismo, eles não sabem. Então eles acham normal essa invasão de prédios, que é feito de propósito pelos comunistas, para esculhambar a sociedade. Essa invasão do MST, essas favelas, esses cortiços, esses impostos altos, essas leis loucas, isso tudo são leis feitas de propósitos pelos governantes e burocratas e autoridades comunistas. Os próprios juízes talvez nem saibam que estão aplicando leis comunistas. Então, tem que ocorrer essa intervenção militar, claro, e reeducar o povo, dar uma nova educação, e que se consegue facilmente isso, através de várias maneiras. Mas se consegue, é bem fácil. Acredito que 2 anos seria suficiente, mas que precisa ocorrer uma intervenção federal, militar, em todas as instituições, sim, precisa. Porque nós já somos um país comunista, aqui já é uma ditadura comunista. As leis aqui são arbitrárias e cada juiz julga uma lei da maneira que ele quer. Nós estamos vendo agora houve agora esse incidente lá em São Paulo, 1º de maio, que aquele prédio caiu e tem centenas de prédios ocupados, e que a gente ficou sabendo agora que são centenas, né, talvez milhares, mais de 1000. Então é de propósito isso, é para desorganizar a sociedade. Eles vivem igual porcos, igual bichos lá dentro. Não é só porque eles são pobres, não. Esse negócio de casa popular, mentira. E o capitalista não, o capitalista, ele pensa na sociedade. Ele sabe que, para sobreviver, o capitalista, ele tem que dar condições para a população sobreviver, ganhar dinheiro, adquirir, comprar coisas e trabalhar, né? É importante a mão de obra treinada para as empresas, etc. Então, amigos, nós temos que, primeiro, tirar esses comunistas do poder, para depois reeducar a sociedade. Isso os generais que têm mais de 60 anos sabem. Eu tenho 70 anos, eu sei. E comecei a me aprofundar mais de uns 3, 4, 5 anos para cá, quando eu comecei a ver essa roubalheira monstra total, né? E aí comecei a me lembrar de coisas já que eu tinha ouvido quando eu era criança, com 16, 17, 18, 20 anos, 20 e poucos anos.
e comecei a me informar, ler, e ver vídeos, etc. Os senhores podem fazer isso. Os senhores que eu digo é quem tem menos de 60 anos. Os senhores notam que os vídeos que são compartilhados são de pessoas que têm mais de 50 anos. A maioria da turma jovem, eu tenho muitos amigos e até funcionários que eu já estou há meses explicando sobre o comunismo e sobre como é que eles aplicam, como é que é implantado de uma maneira subreptícia, discreta, sem eles notarem. É difícil eles entenderem, a turma jovem. Você pega um universitário, pega um advogado novo, pega um médico novo e tenta ensinar para ele, como ele nunca viu, nunca ouviu e nunca pensou. Então, quem nunca viu, quem nunca pensou, não consegue elaborar um raciocínio de como é que os comunistas agem. Então, toda a América do Sul, América Latina, toda está assim, né? Então, é claro que o Brasil vai ser um dos primeiros países a fazer essa intervenção federal militar. Os generais vão assumir o poder, uma junta militar, e talvez nomeie um presidente general militar ou não, e talvez convoque eleições depois de 2 anos. Então é isso, pessoal. Agora, uma das opções, como está tendo um certo demora aí nessa ocorrer a intervenção, eu sugiro que nós façamos como foi feito lá na Nicarágua agora. Milhões de pessoas foram para as ruas e ficaram nas ruas. Lá no Equador foi a mesma coisa, há 6 meses, há 1 ano atrás, 60% da população foi para as ruas, pedindo para tirar aquele presidente comunista lá. Aí, na outra semana, o Papa foi visitar o Equador e falou, não vão atrás de conversas, etc. Daí o povo se acalmou. Até o Papa é comunista, porra! Aqui na Igreja Católica, né? Isso é filha picada. E os cristãos não são comunistas, ninguém é comunista, até o pobre não é comunista. Ninguém quer ser comunista, porque o comunismo só traz desgraça, que é o que acontece lá na Venezuela. Fome, miséria, pobreza, desemprego, inflação, imposto alto, burocracia, etc. e tal. Cada vez está mais difícil até renovar a carteira de motorista, o CNH, né? O pessoalzinho, tadinho, eles têm que ir 1, 2 vezes, aquela burocracia louca. E qualquer coisa é difícil aqui no Brasil, para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o milionário. E para o empresário é muito mais difícil. É muito mais difícil. Tem milhares de leis, não são 100 leis, não. Tem milhares de leis que atrapalham a vida do empresário, seja de qualquer ramo. Qualquer ramo. Um empreendedor. Então, pessoal, vamos pensar novamente e nos organizarmos. Eu pediria que fizessem grupos de todos esses grupos que já existem no WhatsApp, Facebook, etc., que começassem a falar, a partilhar sobre nós irmos para uma rua ou uma praça lá em São Paulo e ficaremos lá 1 semana, 2, 3, porque aí os militares serão obrigados a agir. Eles já falaram que vão agir pelo artigo 142, porque as instituições não estão funcionando e continuam não funcionando. Essa coisa aí do Supremo Tribunal Federal, isso é balela, é bobagem, vão discutir, mas vai continuar tudo a mesma porcaria, porque os comunistas que estão no poder, em todos os setores, todas as instituições, faculdades, escolas, autarquias, o senhor precisa acreditar nisso. Então, o comunismo, eles não podem mais retroceder, eles vão ter que continuar insistindo, eu acho até que eles já sabem que perderam. Eu acho que eles já sabem que perderam e que os militares vão agir e eles vão sair como vítimas, para daqui a 20 anos voltarem ou nas eleições como vítimas, né? Mas, voltando bem lá no início da minha conversa, a população não sabe o que é socialismo, não sabe o que é comunismo, não sabe. Os generais sabem, quem tem mais de 60 anos sabe. E o pessoal mais novo, de 40 anos, que começou também a se informar, a estudar e ler, e viu que há outras maneiras de se governar, de administrar uma economia através do capitalismo, não do comunismo, não do socialismo. Lembre-se lá do exemplo que eu dei da Venezuela. Aquele povo que está fugindo de lá, eles estão fugindo do capitalismo, do socialismo,
que é isso que acontece nos países. Só que eles não falam que é do socialismo. Eles só falam que é da falta de comida, da pobreza, da falta de segurança, da inflação. Você lembra da frase do Trump, presidente Trump, que falou: não é que na Venezuela o socialismo foi mal aplicado, lá o socialismo foi perfeitamente bem aplicado. Então, pense sobre essa frase. O socialismo do Brasil foi muito bem aplicado. Por isso que nós estamos tão mal assim. Um abraço, pessoal. Vamos nos animar novamente. Vamos para as ruas. Eu topo ficar um mês lá em São Paulo. Vamos lá, ficar numa praça, numa rua. E vamos, mas vamos. Porque daí vai ocorrer uma mudança, porque um dia vai ter que ter uma mudança. Ou daqui a 20 anos, quando o Brasil falir totalmente, você estiver passando fome e fugindo do Brasil, talvez até a pé, porque talvez não tenha nem mais dinheiro para comprar uma passagem de avião, nem a classe média, nem a classe rica, aí vocês vão querer agir, mas daí vocês já vão estar velhos, né? O general Mourão, que as mudanças ocorrerão e quem vai usufruir dessas mudanças serão os nossos netos. Olha só a catástrofe econômica, financeira, política, social, sociológica que está o Brasil. Então nós temos que agir. Vamos tirar um pouco o orgulho do lado e vamos praticar a humildade, reconhecer os nossos erros. Vamos reconhecer, nós fomos manipulados, fomos enganados. Até esses jornalistas aí, que talvez até eles não saibam o que é comunismo, o que é socialismo, porque foi tão bem aplicado de uma maneira tão subrepetícia e ensinado repetidamente, né? Repetidamente, durante 10, 20, 30, 40 anos, que não sabem. Então, quem não sabe, quem nunca viu, não consegue imaginar, não consegue elaborar raciocínio. É interessante isso aí, mas isso é verdade. Quem não sabe, quem não conhece, não sabe. Então, a população brasileira não sabe o que é comunismo, o que é socialismo. Eles não conseguem elaborar raciocínio. Agora, nós que já descobrimos e entendemos que somos talvez 10 milhões de brasileiros, vamos lá por uma rua em São Paulo. Vamos lá, gaste as suas economias, vamos ficar lá uma semana, 2, 3, 4, pacificamente, com faixas, etc. Mas vamos reunir milhares de pessoas lá. Daí as televisões vão ser obrigadas a comentar que a população brasileira não quer o comunismo, o socialismo que está instalado aqui no Brasil. Um abraço, pessoal. Por favor, compartilhem. Um abraço, boa sorte, bons momentos.